graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Combinar com o grupo Louvor, que sempre está mais em conta, né? Depois da mensagem, vamos cantar Nenhuma Condenação Há. Você faz o solo, tá bom, Diego? Assentados como estamos, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. O verso primeiro. Êxodo capítulo 34, verso 1. Assentados como estamos, iremos ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Olha como está escrito. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Essa é uma história inserida na fé cristã que nós não podemos desprezar. Ora, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos pelo mesmo autor, por Moisés. Óbvio que a primeira parte do livro ele não estava lá, de Gênesis. E boa parte do livro da Gênesis não tem revelação. É um conhecimento passado de pai para filho que o povo ouvira. É a chamada tradição oral. Moisés escreve, mas direcionado e iluminado por Deus. Vocês lembram como termina Gênesis? A maneira graciosa da visão patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Eles indo para o Egito e se dão muito bem. Depois que eles vão para o Egito, eles passam 400 anos sem a voz de Deus ser manifestada. Sem a intervenção divina. Olha que silêncio. E vocês conhecem a história que durante esse tempo do silêncio de Deus, como a mão de Faraó, como aquele império usou da mão de obra daquela nação, não só de Israel, de todas as nações que eles dominavam. Pois bem, surge Moisés, um ninguém que ninguém notou, mas escolhido por Deus. O seu nascimento natural, mas a sua vida poupada de forma sobrenatural. Agora Moisés é escolhido para ser o líder de uma libertação. Você acha que sai de graça um povo ser livre? É? Você sabe a quantidade de articulações nos bastidores? Você sabe quanto custa um preço de uma liberdade? Xangai, quanto paga ainda hoje? Você sabe quanto custa a libertação geopolítica de uma nação? É muito, meu querido. Guardadas as devidas proporções, desta maneira que eu estou lidando com Israel lá no Egito, e quando Israel estava no cativeiro babilônico, eu vou citar um salmo que diz: o Senhor tem feito grandes coisas, e entre as nações te dizia, como isso é possível? Porque eles não tinham recursos, não tinham exército, não tinham articulação imensa, mas o Senhor usa tudo que tem para promover a paz necessária para o seu povo. É a ação divina. É interessante. O livro do Êxodo, o nome já diz, saída, Êxodo. Eu ensinei isso aos meus filhos, dizendo assim: vocês vão arrancar um dente. Não, pai, exodontia, é arrancar, é tirar. Êxodo. Mas não é uma saída assim, à francesa. Dê licença, meus irmãos, à francesa, eu estou saindo. É extrair. Êxodo não é uma visão, uma saída diplomática. A despeito de ter muitas ações de corte, de diálogo, de diplomacia, muito mais de uma expressão de poder religioso, você pode ter certeza, as 4 primeiras audiências de Moisés com Faraó era religiosa pesada. Ora, chegou Moisés, jogou uma vara diante de Faraó, e Faraó disse: não seja por isso, traga aí os meus sacerdotes. E fizeram a mesma coisa, com a diferença que aquela expressão teofânica poderia dar glória de Deus ali naquele momento, superou as serpentes que Faraó tinha por meio dos seus religiosos, dos seus teólogos, dos seus da época, perderam. Há expressões religiosas grandes, olho no olho. Há muito mais mistério no mundo espiritual do que vocês imaginam. Não é porque não há outro Deus que não há falsa expressão de Deus no nosso meio. A humanidade graça de movimentos e de acontecimentos.
Nós somos uma religião que acredita na revelação, não no fenômeno. Nós partimos do pressuposto que Deus diz e nós cremos. Mas tem outras que não acreditam no pressuposto que Deus revela, mas do que acontece, são os fenômenos. Se eles existem ou não, se são humanos ou divinos ou diabólicos, é uma outra expressão que vou extrair depois no texto. Mas é inegável, há acontecimentos que fogem à nossa razão. Ora, fizeram até a água transformar-se em sangue também. Mas tem um momento em que parece que as coisas miúdas, poucas, tolas, vencem os nossos argumentos. Foi quando houve a praga do piolho. Sabe o que é piolho, gente? Pô, eu não sofro desse perigo mais, mas na infância sofri muito. Veja o diagnóstico. Eles disseram assim: ora, nós não chegamos ao nosso limite, nós não temos como fazer tal coisa, tal fenômeno, porque a mão de Deus. Quem imaginaria enxergar a mão de Deus em piolho? A transcendência não depende dos nossos palcos para ser adorada. Ela é adorada como ela quer. Ela não precisa de status quo. Deus é Deus aonde Ele quer que seja. Ele é Deus. Ele não precisa de uma vitrine para ser reconhecido. Ele é Deus diante das nossas vitrines, que faz de tudo para que Ele não apareça. Mas Ele sempre vai dizer assim: não aprender ainda que dura coisa é lutar contra mim. Eu sou Deus de todo o acontecimento. Moisés, esse personagem, que começa a sua vida diante de Deus com a teofania. É interessante como o livro de Êxodo começa com o Deus que aparece, o Deus escondido aparece não de uma forma, de uma corte, não de uma forma pomposa, mas no meio do mato. No meio do mato, uma sarça que pegava, um mato lá que pegava fogo e não se consumia. A sarça ardia. Nota como também termina o livro do Êxodo: Deus habitando no meio do povo no tabernáculo. Ou seja, o Senhor nunca esteve ausente de nós. Somos nós que não tivemos por Ele o abrir dos nossos olhos nem do coração. Mas quando Ele abre, depois que Ele abre, em tudo eu vejo Deus, aleluia. Mas enquanto Ele não abrir os nossos olhos, os nossos corações, não veremos, mesmo que Ele esteja a um palmo da nossa frente. Mas quando Ele abre, em tudo eu vejo Deus. Até num cantar de uma criança, até numa boiada nordestina: eita, vai meu Deus! Eu digo: eita, o Senhor condena tudo, até os animais. Em tudo, Senhor, eu vejo Ele. Até no Carcará, nas 5 horas da manhã, nas estradas, pegando o que os carros acabaram de matar. As raposas que pensaram que davam bem, comeram a galinha do carneiro, quando foram para o outro lado, morreram. E o Carcará diz: eita, eu digo: em tudo eu vejo Deus. Ele controla o ecossistema e a vida de tudo. Nada acontece sem a mão de Deus. Porém, nós somos reacionários. Mesmo vendo Deus, nós reagimos. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Tem hora que queremos ser mais santos do que Deus. Tem hora que julgamos, que fazemos o julgamento melhor do que Deus. Opa, fica aqui, nem se intrometa, porque isso é com o meu povo. Quando o povo sai do Egito, é extraído com mão forte de Deus, vai acontecer algumas expressões que eu quero destacar para vocês. Mas deixa eu trabalhar essa ideia da divisão do livro, que eu julgo importante para o que eu vou pregar para os meus irmãos. O capítulo de 1 ao capítulo 18, o livro está dividido em 3 partes. Capítulo 1 a 18, vai falar sobre a redenção. O Senhor liberta seu povo. É ali que vamos encontrar o pronúncio, o anúncio, a divulgação, a promessa, dizendo: eu estarei livrando vocês, estarei tirando vocês dessa terra, eu sou o teu Deus. Ele lembra a promessa, a redenção. Oh, meu querido, nós já temos idade suficiente para dizer que eu não acredito em toda promessa. Mostre-me fatos, mostre comprometimento, mostre ação, mostre poderio. Então, o capítulo 1 ao 18, nós não vamos encontrar a expressão de aprovação, de provas, assim eu vou fazer. Mas é no capítulo 19 em diante que nós vamos encontrar assim, não mais uma promessa, não mais uma
expressão assim, vai dar certo. Sim, vai dar certo por quê? Porque eu vou me comprometer. Vocês imaginem agora do capítulo, por favor, do capítulo 19 a 24, não é mais promessa, é envolvimento, é uma aliança. Deus diz, eu prometo. Se isso não acontecer, não sou mais digno de ser adorado. Então, sai de uma promessa, sai de um anúncio, agora para o Deus que se compromete. E o primeiro documento que Deus se compromete é dando a própria lei. E não é só uma expressão de uma questão política, uma questão de organizar a Israel, mas é o próprio Deus dizendo assim, eu sou maior do que todos os deuses, por isso vocês não deverão ter outros deuses diante de mim. Deus está chamando para si toda a responsabilidade assim, ei, chame todos para jogar contra mim, para ver se eu não derrubo todos. Gente, quando eu estive no Panteão, lá na frente, vendo aquele panteão grego, tanto panteão romano, vendo as centenas de deuses, eu fiquei assim, eu digo assim, rapaz, cada um, alguns eu conhecia a história, tirei foto, aí Vânia disse, mas você está tirando foto desse aqui? Eu digo, esse prometeu tal coisa, esse aqui também. Todos têm uma imagem própria, que é fácil de diagnosticar, mas Deus não tem face, Deus não tem imagem, e permanece para todo sempre, aleluia. Ele não apenas promete, ele diz assim, eu estou no jogo, se eu perder, não me adorem, mas enquanto eu for o que eu sou, me adore o tempo todo. Não é à toa que os escritores dizem que ele é o mesmo, vocês lembram do texto? O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é constante, ele é imutável, ele não se altera, mas nós sim. E é interessante que a redenção, ele promete, ele se compromete, está aqui. Assinei e vão agora viver essa vida de acordo com o que eu ensinei a vocês. O verso 20, capítulo 25 a 40, que é a terceira parte do livro, é a atitude do povo, a adoração. Do capítulo 25 ao 40, é o povo adorando, diz assim, eita, esse Deus merece toda a honra e toda a glória. Por que é que é Aparecida, que eu venho aqui de domingo a domingo? Porque aqui eu estou mantendo a minha fé naquele Deus que não perdeu credibilidade. Adoração. Mas não mais a adoração a um Deus distante, transcendente, mas um Deus que habita no nosso meio. O tabernáculo. Deus desceu até nós, meus irmãos. Olho no olho. Deus não dá mais privilégio, como deu a alguns, como Moisés, de ver a sua face. Todos agora, porque estão participando da promessa, do Deus que promete, podemos adorar em espírito e em verdade. Embora eu possa citar alguns, e eu vou citar assim só de forma elucidativa e linear, historicamente falando. Abraão, Isaac, Jacó, que referência, que vida. Moisés, Davi, as tribos de Israel, que bênção. Eu podia citar alguns nomes aqui, mas estes não tiveram metade da metade que nós temos de privilégio, de saber quem é o Messias, o Filho bendito de Deus. Então, nós não somos desprivilegiados, nós não temos falta de privilégio, ou nascemos em uma época diferente, pelo contrário, nós somos agraciados na boca do Cristo, bem-aventurado, aqueles que não viram, não ouviram, mas crerão, e nós cremos por causa de um Deus que diz, eu prometo, eu me comprometo, no dia que eu deixar de ser o que eu digo que sou, deixe-me de adorar. Ele é constante, e o adoramos eternamente, louvado seja o seu nome, amém. Gente boa, vamos para o texto agora? Aconteceu que Moisés teve uma reação quando passou 40 dias lá no monte para receber a promessa escrita agora. Passa 40 dias em oração e jejum. Pastor, como é isso, meu querido? Nem sei como era, se tem alguma assistência angelical, se tem algum home care lá no monte com ele, não sei como era isso. Eu sei que humanamente falando, é muito difícil esse rapaz aqui, aos 54 anos, ficar mais de 3 dias sem comer. Imagina 40 dias. Porém, eu não vou entrar na particularidade, mas creio que houve jejum e oração aqui. Houve uma consagração. É você citar uma expressão que eu gosto muito, talvez. Tem cultos que parecem uma eternidade. Digo, oh meu Deus, não acaba não, é. Mas tem cultos que parecem segundos, né? Nossa, já acabou. A diferença não é o tempo, é a presença de Deus que está e a minha consciência de envolvimento com o que está.
Tem cultos que parecem minutos, e tem minutos que parecem hora em alguns cultos. Talvez, eu não sei como é essa visão que Moisés está aqui no texto, mas que ele foi envolvido com a glória de Deus, coisa, olho no olho, que nós não temos como saber fora de Jesus Cristo. Mas veremos essa glória e teremos esse cuidado especial. Moisés desce do monte, depois de 40 dias, lembra da história, que o povo estava dizendo assim, o povo vinha de um contexto de poliatria, de adoração a vários deuses. Aí, quando ele desce do monte, Josué diz assim, Moisés, está ouvindo zoada lá, cântico, ou é de vitória ou de derrota? Aí Moisés disse, não, essa música não é de derrota nem de vitória, é de festa. Eu conheço um forró de pé de serra longe, isso é forró de pé de serra. Estão festejando. Olha, Um dos melhores sons que eu gosto de ouvir é a igreja orando, balbuciando. Vocês perderam, se vocês não vieram sexta-feira para o culto de oração. A igreja nossa estava balbuciando em oração, chorando de joelho diante do Senhor. É um som diferente. Não é apenas um orando, são todos orando. Esse som que faz bem à igreja é o som que está em sintonia com Deus. Sabe que Moisés chegou e viu? Aí viu aquele bezerro de ouro, reclamou com o povo. Ele foi muito impulsivo. Moisés, ele já quebrou a aliança, já quebrou o documento, tudo, e quebrou as tábuas da lei. E ainda tomou uma ação não diplomática, extremada. Chamou uma tribo lá de Levi e disse, tira a espada, põe na mão e sai no meio do povo, e todos aqueles que contribuíram possivelmente com o ouro para isso aqui, mata a espada. Naquele dia morreram 3.000 pessoas. Vocês já imaginaram? Não é fácil. Muitas vezes nós nos precipitamos em não perdoar as pessoas, mesmo sendo Moisés. Muitas vezes, no nome do legalismo da nossa fé, da nossa igreja, nós excluímos pessoas. Olho no olho, Deus fez o oposto. Deus disse, Moisés, cabeça dura, amanhã. Como eu gosto dessa expressão, dá uma olhadinha, por favor. Verso 34, capítulo 34, verso 1, aqui começa a expor o capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Lê comigo o verso 2 na sua voz. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã no monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Eu gosto da expressão amanhã. Por não sabermos o amanhã, nos precipitamos no hoje. E usamos toda a nossa força nas decisões do hoje, sem deixar sequer uma reserva para o amanhã, dizendo, e se eu for demais legalista, se eu for demais correto aos meus olhos? A Bíblia diz o tempo todo, não seja demasiadamente justo aos teus próprios olhos. Mesmo com a tábua da lei, mesmo com a Bíblia na mão, não seja demasiadamente justo. Você não sabe o amanhã, você não sabe as intempéries que as consequências da sua decisão extremada pode causar. Pois é, senhores, trate as pessoas quando estiverem erradas, como você, palavra de Jesus, como você queria que elas tratassem você quando você estivesse errada. O nome disso é misericórdia. Misericórdia, isso é que é a ideia. O texto continua e vamos expor o texto para vocês. Deus concede seu perdão. Deus concede o seu perdão. Com a besteira do povo, com Moisés. Há um diálogo que vai se repetir várias vezes. Essa expressão vai se repetir mais de 6 vezes, do capítulo 31 ao 34. Lê comigo, por favor, verso 13 do capítulo 33. Ela vai se repetir o tempo todo. Está comigo? Estão comigo? Vamos juntos? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, Se achei graça, se achei favor,
Meus queridos, primeiro é Deus que nos deixa falar diante dEle. Ao deixar, já é graça concedida a cada um de nós. Amém. Primeira coisa que eu tenho que entender é que esse Deus que concede perdão é constante em seus atributos. Qual é a base de toda a revelação de Deus? Amor. A base de toda a articulação de Deus é amor. Se eu enfatizar demais justiça sem o amor, eu vou estar gerando uma teologia muito legalista. E se eu entender e enfatizar a graça sem amor, eu vou estar patrocinando uma ideia de que vale tudo. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Eu não posso caminhar numa teologia que parece mais uma delegacia, que nada pode, nada pode, nada pode, nem tampouco uma zona franca de Manaus que tudo vale. Ah, aqui você pode. Não, equilíbrio. O equilíbrio de Deus está no amor. Quem contesta que Deus não pode todas as coisas? Quem duvida que Ele é todo-poderoso? Já está provado ao longo dos séculos que de fato Ele se mantém o todo-poderoso. Mas ainda bem que Ele não é descontrolado. Ele não é um Artaxerxes, um Alexandre o Grande, não é um Napoleão que comprava cidades, reinos e comprava pórticos e dava aos seus irmãos para espalhar na Europa. Não, não. A base do seu poder é amor. O limite, eu até fico tímido de dizer limite para Deus. Mas é palavras que me faltam para pensar. Em tudo dele, ele não avança mais porque tem amor, é amor. Ele poderia desenfreadamente dizer assim, está acabado esse povo, mas porque Deus amou o mundo. Ei, gente boa, gente amiga. Ele não amou, não foi no dia de hoje, não. Ele amou o mundo de eternidade a eternidade. Nós estávamos já no amor de Deus, antes mesmo de existir. Louvado seja Ele. Que mundo é esse? Tu acha que eu vou entrar nessa miudeza desse texto? Desprezando a visão que eu estou passando para vocês. Ele amou o mundo de tal maneira inexplicável, para que todo aquele que crê no seu Filho tenha a vida eterna. Moisés é esse personagem que experimentou a constância deste Deus. Lê comigo o verso 5 e o verso 7, você pode ler comigo, do capítulo 34. A uma só voz, capítulo 34, versos 5 e 7. A uma só voz. Tendo o Senhor descido na nuvem ali, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou como? Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha a constância de Deus. A primeira vez que eu li esse texto faz muito tempo, quase mais de 3 décadas. Eu fiquei dizendo assim, quem é que está falando aqui? É Deus ou Moisés? É Moisés ou é Deus? Quem está falando aqui? Porque na linguagem que está assim, eu digo assim, então, é Moisés. Mas é o próprio Deus dando de si mesmo a autorrevelação. Deus se autorrevelando. Deus falando dele. Deus dizendo assim, opa, Moisés, fica aí, agora eu vou passar. Imagine dizendo assim, olha para cá, eu sou bom, eu sou misericordioso. Está pensando o quê, rapaz? Eu sou justiça, eu sou fidelidade. Enquanto esse povo não se arrepender, eu não vou tirar a pressão desse povo, eu vou colocar pressão nesse povo, mas se esse povo se arrepender, eu vou deixar de visitar os seus erros, porque eles se arrependeram e não estarei pressionando aos seus filhos e os seus filhos dos filhos. Eu perdoo e esqueço. Aqui é uma alta revelação de Deus. Deus se dizendo, eu sou o que sou. Dá uma olhadinha no verso 7, por favor. O verso 7 tem uma expressão que diz, ainda que não inocente o culpado, eu sou misericordioso. Ah, você sabe o que é isso? Na prática, como é que um juiz não inocenta e é misericordioso? Como é que isso é possível? Como é que isso pode se juntar em uma só pessoa? Justiça e misericórdia. Me diga. Há exemplos no nosso dia a dia que acontece, onde encontramos a figura que julga o culpado, até aquele que cometeu por dolo, e usa de misericórdia.
Deixa eu dar um exemplo que acontece, e aqui e acolá nós vimos pelos noticiários. Quando se sai da rotina, um casal moderno, para deixar o filho numa creche, e sai, amor, faltou café, óleo e sal, passa no mercado e depois deixa a criança. Confunde tudo e aqui e acolá a gente escuta a notícia. Criança em Recife é esquecida dentro do carro. O pai fez a compra. Ao fazer a compra, entrar no carro, pensou que ali era a creche ou a escola, deixar a criança. Deixou no estacionamento do seu trabalho e a criança morre ali com altas temperaturas. Sabe qual é a sentença? Culpado. Sabe qual é a aplicação? Misericórdia. Vocês estão entendendo? Não é inocente. Ele não é inocente. Mas ele não aplica uma mão pesada mais do que já estamos suportando. Amém. Nós pecamos contra Deus, Ele não inocenta. Mas quando pedimos perdão em nome de Jesus, Ele diz, não há mais necessidade. Você já reconheceu. Agora você viu que o seu erro causou tantas consequências que você vai amargurar anos e anos e anos. Por mais que as lembranças sejam trazidas a você, por você mesmo, por mais que os seus fantasmas gritem os seus erros, eu vou dizer bem alto para você, mas eu te perdoei. Mas haverá sempre uma pessoa muito próxima a você, de sangue ou amigo, que vai assim, esquecer santa agora, mas há 10, 20, 30 anos fez o que fez. Nunca irão apagar de nós, enquanto memória tivermos aqui, os nossos erros. Mas o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos erros arrependidos e confessados e deixados de lado. Louvado seja Ele. Amém. O texto fala isso, que o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, eu sou esse Deus. Poderia muito bem virar as costas e assim, vou procurar outro povo, um povo mais preciso, um povo mais articulado. Não, ainda bem, olha aqui as palavras de Jesus, olho no olho, Jesus chega a dizer assim, foi o meu Pai que escolheu vocês e mandou vocês até mim, e aquele que o meu Pai me enviar a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe por que não foi buscar outro? Porque Ele escolheu e nos trouxe, e Ele se comprometeu. Ele usou esse modo comum. Olha essa expressão que eu vou dizer para vocês, meus irmãos. Deus se condicionou ao se revelar, a não procurar pessoas melhores do que aquelas que Ele escolheu, porque Ele se comprometeu. Mas tem pessoas mais nobres, mais intelectuais, mais capazes do que a gente, mas que não foram escolhidas por Deus. Então se alegre, porque não está em nós, está nele. E tem pessoas fora do meio do circuito religioso cristão que tem mais ética e moral que a gente. Zaqueu, desce depressa, porque me convém morar na tua casa. E Zaqueu desceu e disse, Senhor, se por acaso eu roubei, olha o discurso do moralista extremista dos dias atuais. Eu sou eticamente, eu fui formado nas melhores escolas, vê se meu nome está aí caindo na malha fina, vê se eu tenho algum impedimento político legítimo para ser impedido. E o Senhor diz, Zaqueu, eu não escolho porque você é eticamente, moralmente perfeito, mas porque eu te amei, eu te escolho. Tem pessoas, até ateias, que têm comportamento e testemunho melhor que a gente, mas não salva, porque eles não estão em Cristo Jesus. Mas porque estamos em Cristo Jesus, até as nossas falhas são perdoadas. E o Senhor diz, sim, eu vejo que vocês se arrependeram, porque eu vejo o teu coração, a tua motivação é diferente hoje. E eu farei de novo, eu vou reeditar de novo a graça que você tem. E acha que perdeu, mas ela está contigo, porque eu guardei uma reserva suficiente dessa graça que você experimentou, porque ninguém jamais pode apagar aquele que eu escrevi no nome, o seu nome no livro da vida. Amém. Gente boa, gente amiga. Deixa eu fazer essa aplicação. Olhando para a revelação de Deus que é a Bíblia, o que salta aos nossos olhos é a sua constância, fidelidade e persistência em ser coerente com toda a sua revelação e cheio de seus atributos. Quanto mais eu vejo na Bíblia e vejo e leio, mais eu vejo um Deus constante. Um Deus que sabe, mas mesmo assim ama. Um Deus que espera a nossa queda
Mas antes da nossa queda, Ele dá toda a possibilidade de resistirmos o diabo para ele fugir de nós. Ele diz assim: eu sei que você não vai, mas deixei tudo à sua disposição. E mesmo assim, com tudo à nossa disposição, com todo o preparativo que Ele deixou, com toda a capacidade, nós caímos. E Ele não manda nenhum recado, nenhum mensageiro para nos levantar. É o mesmo Deus que diz: eu que te levanto. O Senhor continua nos levantando, olho no olho, e Ele só levanta aqueles a quem Ele chamou da morte para a vida. Segundo ponto, meu querido: Deus concede seu perdão porque é constante em seus atributos. Pode ter certeza. Eu gosto desse exemplo aqui. Eu estava pregando, dirigi uma igreja por muitos anos, 28 anos, e se encontrava sempre algumas pessoas que já conhecia de longe. E naquele dia de culto, estava lá presente um magistrado, ali sentado, e uma pessoa que aquele magistrado há anos tinha julgado e foi condenado à prisão. E naquele culto estavam os dois, magistrado e ex-apenado, na casa do Senhor. Ei, só existe isso no núcleo chamado igreja, casa viva do Deus Santo, que diz: ainda que o sistema te exclua e você não esteja mais propenso a andar e a viver com pessoas mais por causa dos teus erros, aqui nós somos colocados, do magistrado ao médico, a pessoa de um salário mínimo que ganha, ou simples pessoas, todos estamos sentados em pé de igualdade, nivelado pela graça perdoadora de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui nós chamamos uns aos outros de irmão. Fala sério. Olha, em meio a alguns discursos em tribunas, chamar um outro superior, como eu inferior, me tratar de igualdade, assim, se coloca no seu lugar, rapaz, sabe com quem você está falando? Aqui nós falamos um com o outro, assim, sabe com quem você está falando? Sim, um pecador que não vale nada, assim, é mesmo, meu irmão, somos todos nivelados pela cruz de Jesus. O único que merece glória e honra é o Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui, durante o culto, terminando o culto, eu já sou um pouco já experimentado, não gosto de elogiar muita gente na igreja, nem de presbítero, nem de tesoureiro, de nada, porque eles podem pensar que são muitas coisas. Vocês não são nada, são servos para servir a igreja, e se não forem assim, sai do nosso meio, ou melhor, sai dessa função, porque você não está servindo a igreja. Aqui é quanto mais alto, mais servo, quanto mais baixo, mais vamos dar apoio a essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Essa é a função. Pergunta ao reverendo Diogo: e aí, Reg? Rapaz, quanto mais eu me comprometo, mais eu tenho que servir a igreja. E nós não somos donos de igreja. Por isso que é fácil deixar ir para outro canto, porque só briga por aquilo que não tem, aquele que pensa que tem. Se você já sabe que não tem, você não briga. Você diz assim: eu vou passando pela vida, dando glória a Deus. Amém? Deus perdoa, meu brother. Em segundo lugar, o Deus que perdoa, Deus perdoa. Sabe por quê? Porque Deus oportuniza ao pecador uma revisão de vida. Deus concede uma revisão de vida a todo mundo. Moisés, se você fez o que fez, precisava quebrar tábuas, Moisés. Para que você fez o que fez, Moisés? Você faz tal coisa. Aí dá uma olhadinha no verso 7. A uma só voz, você pode ler comigo? Olha aqui a oportunidade de revisão de vida. Podemos ler uma só voz? Vocês descansam, para eu descansar um pouco a minha voz. Leamos juntos. Que guarda... Vamos juntos, uma só voz. Que guarda... até a terceira e quarta geração. Eita, Deus maravilhoso. Quando Moisés viu Deus dizendo o que ele era, e Moisés não sabia desses atributos de Deus, passou a saber. Sabe qual foi a atitude de Moisés? Foi fazer o seguinte. Pegava o microfone aqui. Ele se deitou assim, botou no chão o joelho e disse: aproveito. Moisés era um baita conhecedor da vida.
Eu vou aqui falar a linguagem de negociante, mas ele disse, opa, essa oportunidade eu não perco. Por esse preço, agora eu me arrependo, Senhor. Botou o rosto no chão e disse, Deus, Tu és isso mesmo, então se o Senhor for, aplique o que o Senhor é na minha vida. Meus irmãos, Deus é o que revela-se ser. Ele não é um embuste, Ele não é um mentiroso. Se Ele diz que é rico em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. Se quebrante diante dEle e receba dEle a graça que você tanto necessita. Amém. Moisés toma essa atitude. Dá uma olhadinha, o termo aí, verso 8. E imediatamente, a ideia, ele nem esperou. Ele estava assim mais ou menos, olho no olho, estava antenado. Deus falando e Moisés diz assim, aceito agora. Palavra do Senhor sobre a tua vida e tua casa. Se quebrante diante de mim, diz o Senhor. Eu guardo a misericórdia em 1000 gerações. A ideia é, eu tenho um prazer em abençoar. Eu sou de uma geração que aprendeu com pastores, que na hora da bênção dos apóstolos, a gente invoca a bênção do Senhor, do Pai, do Filho e do Pai, mas quando chega no Espírito Santo, a gente vira a mão. Essa é a nossa geração de pastores. A gente vira a mão na hora do Espírito Santo, a ideia de trazer sobre vocês o Espírito do Senhor. Essa é a ideia que nos ensinaram. Meus irmãos, sobre 1000 gerações, Deus tem prazer em abençoar vocês. Sobre 1000 gerações, Deus não tem alegria de dar castigo a gente. A ideia é essa. 1000 gerações, o Senhor tem a alegria de nos abençoar. Ele não tem pressa em antecipar o tempo para encurtar as nossas bênçãos. Ele prolonga o tempo, mas assim, eu tenho prazer de te abençoar. Então, sendo assim, como pastor, eu digo que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Diz o texto, meu queridão, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esquece essa ideia de maldição, por favor, esquece isso. Aqui o Senhor está dizendo assim, eu não alivio a pressão, se você não se arrepender. Eu não alivio a pressão. Agora, se você se arrepender, eu vou folgar o mangote, viu? Sua veia vai circular tranquilo. Não é melhor confessar os pecados? Não é melhor andar em santidade de vida? Senhor, Tu condicionasse a aliviar a pressão sobre nós, sobre os nossos erros, quando reconhecermos os nossos pecados. E nós reconhecemos em Cristo Jesus. Amém. Gente boa, gente amiga, o texto continua. Curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse, você pode ler comigo a uma só voz, o verso 9, por favor? E disse a uma só voz, lemos juntos? Senhor, se agora achei graça aos Teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por Tua herança. Meu querido, o Senhor revisa a cada um de nós dando oportunidade. Por isso que de domingo a domingo é uma baita oportunidade no dia do Senhor estarmos aqui. Eu gosto de pregar na Páscoa e faço muita referência ao domingo na sexta-feira, porque para mim a sexta-feira pascual, a sua teologia é muito densa, é muito trevas, é muito tenebrosa. Eu digo para mim mesmo na sexta-feira, hoje é sexta, mas domingo vem aí, ninguém segura o domingo do Senhor. Hoje é sexta, hoje eu estou envergonhado, hoje eu estou sepultado, hoje eu estou um miserável pecador. Eu fiz besteira durante a sexta-feira da minha vida. No sábado eu tive vergonha, nem queria sair de casa, tão envergonhado eu estava. Mas ninguém resiste, o coração é visitado pela misericórdia do Senhor. Eu invoco o domingo eterno do Senhor no teu coração, em nome de Jesus. Domingo não é dia de morte, domingo é dia de ressurreição. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte enfim venceu, aleluia. Domingo é dia de vida, pode trazer os mortos de alma, que aqui é lugar de vida no domingo, em nome de Jesus. É aqui o lugar que o Senhor revisita os nossos corações. E há domingo no nosso meio, louvado seja Deus por isso. Há domingo no nosso meio.
Vocês não sabem o quanto foi tensa a minha semana que passara. Mas vocês não sabem o quão alegre eu me acordei hoje, dizendo: hoje é um novo dia, esse dia é Domini, é Senhor, é domingo. Não sei se vai dar certo, mas eu sei que eu estou com quem é certo na minha vida, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos dê a oportunidade e nos revisite para sermos perdoados. A fé vem de ouvir e ouvir sua palavra, meu querido. Lembra do apóstolo Paulo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando Moisés ouviu a palavra da boca do próprio Deus, ele disse: opa, eu creio. E o Senhor disse: então, há um recomeço para você. Sabe, assim como o povo de Israel foi chamado a dar ouvidos à correção do Senhor, e caso contrário o Senhor iria continuar pressionando eles sobre geração em geração, assim somos chamados por Deus no dia de hoje para dizer: Senhor, eu prefiro andar em novidade de vida do que viver macumunado com o pecado. Possamos nos arrepender de coração verdadeiro. E para você, meu querido, eu gostei muito de uma expressão, hoje de manhã fui muito edificado. O pastor disse: eu não estou nem aí com o que você fez, com o que você é, se fez besteira, eu não estou nem aí. Eu estou preocupado com o dia de hoje, a partir de hoje, depois que escutou essa mensagem, você vai deixar? Porque mensagem você tem, palavra você tem, e Deus está no meio do nosso diálogo. E se Deus está no meio desse diálogo, não faltará a você a oportunidade de ter fé. Há perdão para todos os teus erros em nome de Jesus. Vamos terminar? Deus concede perdão. Deus concede o seu perdão, não só porque é um Deus que é constante em seus atributos, não só porque é um Deus que, além de ser constante nos seus atributos, Ele dá oportunidade ao pecador e revisita o coração desse pecador, dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Mas também, em último lugar, porque é um Deus que concede perdão, e ao conceder perdão, Ele renova a aliança. Aqui no verso 10, dê uma lida comigo, por favor, verso 10, você pode ler comigo na sua voz? Então disse: eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo, farei maravilha que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. O Senhor faz aliança. Ei, olho no olho, não é uma nova aliança. Ele pega o mesmo compromisso, o mesmo estatuto e diz: está vendo aqui? Eu poderia muito bem rasgar esse compromisso. Aqui eu posso rasgar, que já está anotado, está tudo. Eu estou rasgando meu compromisso com vocês e vou jogar no lixo. Não, ele pega o mesmo e diz assim: o único que poderia agora rasgar e fazer outro seria eu, mas eu não vou fazer isso. Eu vou manter meu compromisso com vocês, porque eu sou fiel ao que eu prometo. Eu me comprometi que de maneira nenhuma deixaria vocês, ainda que vocês pecassem. Não dá para entender um contrato desse. É o contrato que todo mundo queria ter com um Deus desse, nesse ponto. Mas saber também a cobrança dele, ninguém queria fazer contrato com ele. E ele diz: eu cumprirei todas as minhas promessas. E vocês vão falhar. Gente boa, eu vivo de comércio, eu me manifesto em algumas palestras e ensinamentos escritos. Eu dou meu parecer muitas vezes sobre economia. Eu digo assim: cai fora que é um barco furado isso aqui. Você sabe que a pessoa que você está fazendo contrato, vínculo jurídico, não vai honrar, é uma furada. Guarde-se de ter dor de cabeça. E as pessoas dizem: opa, muito obrigado. Eu digo: não, deixa os honorários aí, estamos juntos. Deus sabia que do lado de lá do contrato, que eu estou com vocês, nós não cumpriríamos, não temos futuro, não temos nada da Ele. E Ele se mantém dizendo: mas eu dei minha palavra. Ou seja, Ele não fez porque tínhamos algo a dar a Ele. Ah, pastor, temos sim, eu dou minha vida a Deus. Que tolice é essa? Quem é o autor da vida? Quem dá e quem tira?
Lembra do irmãozinho Jó, que disse: o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Nem a nossa vida pertence a nós mesmos. Se pertencesse, o primeiro ponto de revolta que eu faria, se a vida fosse minha, dizer assim: eu não quero morrer. Iria fazer de tudo para não morrer. A vida é minha? Não venha com essa sua ideia de morte. Eu vou fazer de tudo para não morrer. Ela é minha. Mas por mais que eu faça de tudo para não morrer, eu vou sendo provado que a vida não me pertence. Pertence ao Senhor. E só há uma maneira de eu não morrer: é entregar minha vida a Jesus Cristo. Espiritualmente falando, já sou ressuscitado, a primeira ressurreição. Mas eu aguardo a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Fora Ele, eu não tenho esperança. Sabe de uma coisa? Eu vou dar tudo que eu tenho para Deus. Deus está dizendo assim: não faça isso, você vai ficar de esmola. Vai ser um desequilíbrio, vai dar mau testemunho do meu nome. O céu abriu o discurso e disse: ao Senhor pertence a terra e tudo que há nela. Agora eu vou dizer a vocês o que eu tenho que Deus não tem: o meu louvor. Eu abro a minha boca livremente e digo: eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. Porém, eu tenho que ser coerente também. O meu louvor não interfere em nada na glória de Deus, porque Ele é cheio de glória eternamente. Ele não depende de nenhum louvor, mas pelo menos eu digo assim: eu reconheço que Tu és digno de honra e de glória, porque o Senhor mantém a Tua aliança mesmo com nós pecadores. O Senhor tinha todo motivo. E eu conheço alguns que por bem menos quebram o contrato. Tem cláusulas lá pequenas que coloca lá e derruba a pessoa. Mas o Senhor disse: ei, eu disse que um de vocês iria representar. E Deus levantou Jesus Cristo. Sabe qual é a importância de Moisés? Sabe qual é a importância da nação de Israel? Sabe qual é a importância de todo o Velho Testamento? É que ele nos mostra de onde veio o Messias. Quem é o Messias? Ele é Jesus Cristo. Sabe, Moisés, quando terminou essa audiência com Deus, esse momento com Deus, desceu do monte. A primeira pessoa que viu ele foi seu irmão Arão. Arão disse: Moisés, que produto é esse que você está usando no seu rosto? Produto o quê? Rapaz, é alguma coisa espetacular. O que está acontecendo? Seu rosto está brilhando. Diz o texto que o rosto de Moisés brilhava. E toda a congregação e tiveram conhecimento de que Moisés esteve com a glória do Senhor. Foi influenciado com a glória do Senhor. E Moisés passou a usar véu. Passa-se 500 anos, 1000 anos, mais de 1500 anos. Aí vem Jesus Cristo, que tirou o véu. Paulo fala em 2 Coríntios 3, diz assim: meus queridos, enquanto estivermos mantendo uma tradição religiosa de que eu sou perdoado porque eu obedeço, eu não entendo o que é a graça de Deus. E nós, judeus, trouxemos para nós a ideia de que somos o povo da obediência, somos o povo da glória de Deus. Aí Paulo diz: mas vocês não entendem que Moisés deixou de ter o brilho no rosto? Sabe quem é a glória de Deus? É Jesus Cristo. Mas vocês fazem questão de deixar o véu cobrindo o rosto de vocês, para esconder do povo que vocês não têm mais glória. Meus irmãos, toda a revelação de Deus trouxe brilho àquele que recebeu, mas aquele que recebeu ainda não era o prometido, que é Jesus Cristo. A glória de Deus permanece plenamente só em Jesus Cristo, inalterada. Por isso a Jesus a nossa adoração verdadeira. Por isso que a Jesus toda a nossa dedicação, porque Ele está sem véu. E o seu rosto brilha de eternidade a eternidade. Por isso Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem vê Jesus, vê a glória de Deus. E a glória de Deus, por meio de Jesus, diz que há perdão para os nossos pecados. Que Deus muito nos abençoe. Por favor, diante dos seus atos, dos meus erros, das nossas falhas, contemplemos o Jesus Cristo que diz: eu te amo e te perdoo. Há perdão para nós. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento.